Hello, Family Show, chegando aqui nesta quinta-feira, onde você está, com muita gratidão no nosso coração, mais um programa abençoado, e nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é o perdão. O perdão e o amor de Deus são algo realmente milagroso. São dois elementos que mudam a vida de pessoas. Tem um texto lá em Mateus, no capítulo 6, que fala que quando a gente perdoa as pessoas, Deus também perdoa a gente. E você, tem alguma situação aí que você precisa perdoar? Na sua opinião, o perdão ele é necessário? O perdão ele prepara a pessoa para viver um novo? Na sua opinião, o perdão, ele faz com que a cura se estabeleça na vida da pessoa? E para aquela pessoa que falhou, ela precisa se perdoar também? E para a pessoa que falhou com o outro, o perdão é uma forma de se eximir da culpa? Esse e outros assuntos nós vamos falar aqui hoje com o bispo Ivan Scalabrin Pedreira e também a sua filha cantora Duda Moreira, que está lançando aqui em primeira mão para a gente o seu novo trabalho aqui nesta tarde. A história de vida da Duda é incrível e do bispo também, que é um grande pastor, né? Pastor de uma igreja maravilhosa que se chama Missão Global Apostólica, ou Missão Apostólica Global, é mais ou menos isso, gente. Eu só sei que é uma bênção e que ele faz a diferença no reino de Deus. Então não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta, pega a sua xícara de café e vem. Gente, não é a igreja apostólica, a igreja do bispo Ivan, é a igreja profética, mas eu fiquei mais feliz de saber que é uma igreja profética. Boa tarde, bispo, tudo bom? Boa tarde, dona Jolie, mulher de Deus. Com muita honra, eu queria falar com cada um de vocês. E essa oportunidade de estar aqui, eu senti a presença de Deus. Ela traz paz. Então, se nós estamos sentindo a paz interior, a paz de Deus aqui, imagine você que está nos assistindo através dessa programação. Uau, é verdade. É que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nesta tarde ela possa guardar os nossos corações em Cristo Jesus e invadir aí a sua casa, o seu trabalho e qualquer lugar onde você estiver nesta tarde, amém? Boa tarde, Duda. Boa tarde, Jolie. Uma honra estar aqui com a senhora, com todos vocês. Estou aqui com meu pai. Boa tarde a todos. É um motivo de muita alegria estar aqui. Uau, o motivo é todo meu, Duda. E esse timbre aí, parecido com o da Maria Marçal, já falaram isso para você? Já. Já até confundiram com a Marília Mendonça também. É verdade, são timbres fortes. Sim, de voz, contraltos, né? É, que bênção, né? Tava ouvindo você passar o som aqui. Já vou falar para os nossos telespectadores não saiam daí para vocês conferirem a voz e a história da Duda, que é uma bênção de Deus. Amém. Mas, bispo Ivan, que maravilha a sua história. O senhor era farmacêutico de formação, empresário, e teve algo que Deus colocou no seu coração, teve uma história, um encontro com Deus e Deus mudou tudo. Verdadeiramente, cada um de nós temos que ter um encontro com Deus. Ele quer nos resgatar. E algo que a senhora falou sobre o perdão, do início da programação, já tocou o meu coração. Eu comecei realizando o sonho da minha família, da minha mãe. Depois eu tentei realizar o meu. Mas Deus tem os sonhos dele para nós. E mais um deles eu estou realizando aqui nesse programa abençoado que fala de família, que é o projeto de Deus. É verdade. E também o senhor foi vereador na cidade de Itaquaquecetuba. Renunciei tudo. Fui vereador em Itaquaquecetuba, tive farmácia, trabalhei para as pessoas como farmácia, realizei o sonho de todos. Mas Deus falou, e o meu? Uau. Que é apacentar
quer cuidar, quer transferir a alegria e a espontaneidade e o abraço para as pessoas. E eu falei, Deus, eu trabalho com comércio, trabalhei muito tempo com comércio, queria realizar o sonho dos meus pais, realizei. Inclusive, fiz 3 anos de medicina fora do país. E Deus falou assim, eu quero você para mim, eu quero você fazendo a obra. Porque eu via muitas coisas dentro das igrejas. Eu falava, eu nunca vou entrar na igreja. Deus falou, entra para você fazer a diferença. E é isso que é a minha missão aqui nessa terra, depois que eu tive um encontro com Deus, Júlia. E quando a gente encontra a nossa missão, tudo fica bem na vida da gente, não é, bispo? Fica suave, flui melhor. Vocês têm a paz que eu não tinha, mesmo com qualificação profissional, mesmo com autoridade em alguns locais que eu tinha, ou municípios, eu não tinha a paz que eu sinto com Jesus e que eu estou aqui nesse programa feliz e com a paz e espírito. Porque tem lugar, me perdoe, eu sou meio polêmico, que a gente não tem paz. Dói a cabeça, a gente fica preocupado, ansioso. E eu senti a paz de Deus, mais uma vez ressaltando isso, que isso é importante para transferir para essa pessoa que talvez ela não tenha paz na casa dela hoje. É verdade. Sabe, bispo, o senhor, falando de política, né, que foi política, atendia muitas pessoas, foi vereador. Eu não sei qual foi primeiro, se o senhor foi primeiro vereador ou se foi primeiro farmacêutico. Primeiro farmacêutico e da farmácia fui vereador. Foi para a política. Sim, senhora. A política é um local onde as pessoas precisam perdoar bastante. Demais. Demais. Primeiro elas têm que perdoar elas mesmas e se colocar, ter a empatia, se colocar no lugar das pessoas. O dia que os políticos se colocarem no lugar das pessoas, eu acredito que a política ela vai para um lado benéfico para com toda a população brasileira. Então, o senhor tocou num ponto tão importante, porque o nosso país está vivendo um momento muito delicado, né? Todos nós esperávamos que a CPMI de 8 de janeiro fosse realmente votada, mas a gente está numa republiqueta de bananas, eu vou dizer assim, em que a gente percebe que o certo virou errado e o errado o certo. E, inclusive, tem pessoas presas pagando por questões que não cometeram, que é o caso do governo lá de Brasília, Isso. Enquanto outros estão soltos aí. E a gente vê algumas movimentações, como você falou de polêmica, a gente já começou com a polêmica. Verdade. A gente tem visto essa semana algumas movimentações aí de presos de alta periculosidade serem movimentados por debaixo dos panos, saindo dos presídios de segurança máxima e indo, sendo manejados para outros lugares de suas preferências. Mas eu quero dizer algo aqui, nesta tarde. Nós estamos aqui à mercê de muitas coisas, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, o povo sofre. Mas o povo também tem o governo que merece, porque escolheu, teve chance de escolher. Muitas vezes de uma forma equivocada, mas escolheu. Mas acima de qualquer homem existe o governo de Deus. E esse governo de Deus, ele permite que o homem vá até um certo ponto. Ele vai dando chances. Mas esse país, e esses governos, eles não podem esquecer que tem uma igreja que ora, que tem uma igreja que está de joelhos. Então, o homem pode até pensar que ele faz tudo aquilo que ele quer, mas ele não faz. Ele pode até pensar que ele está no centro, que ele está no controle da situação, mas ele não está. Ele pode até pensar que ele tem domínio sobre A, sobre B e sobre C. Mas enquanto ele pensa, Deus trabalha. E olha, mais dias, menos dias, nós vamos ver a mão forte de Deus descer sobre essa terra. E a justiça vai ser feita. Bom, falei. A última palavra ainda é de Deus. Exatamente. A última palavra ainda é dele. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque se a gente for entrar nessa parte, o programa vai ficar pequeno. É verdade. Né? E eu, assim, no final do ano passado, nós tínhamos um momento que eu falava muito sobre a questão política, né?
Mas eu entendo, a gente vai sempre falar aqui sobre vários temas, porque eu acho que é importante. Mas hoje Deus mandou a gente falar sobre o perdão. Então, ainda há chance de se perdoar, né? Ô, pastor, o senhor já passou por algum momento da sua vida que você precisou ser perdoado por alguém? Inúmeras vezes. Isso é o evangelho. Agora, é o perdão. teve algo assim que te marcou sobre isso, que você poderia trazer nesta tarde? Me marcaram duas coisas. Pessoas que me levaram ao evangelho, me traíram tanto profissionalmente como na vida sentimental. Amigos, né? Supostamente amigos. E eu tive que levar ele para a igreja porque depois ele se desviou. E ele estava roubando o meu espaço, querendo tomar conta dos meus filhos, tomar conta da mãe dos meus filhos. E ali as pessoas falando, nossa, você vai deixar? E eu fui na garagem da casa dele levar ele novamente para o evangelho. Aquilo ali me corroeu por dentro. A minha carne falava, você não vai fazer isso. E eu lembrava que Jesus perdoou um ladrão na cruz. Jesus, antes de subir, teve que perdoar Pedro. O perdão, ele destrava, como a senhora falou. O perdão desbloqueia. O perdão faz você andar com a paz e Deus ir na sua frente. Meu Deus, que história, hein? Eu acho que eu vou até querer ouvir uma música daqui a pouco. Mas, Duda, a sua história também é uma história muito peculiar, porque você vivenciou algo que é muito forte com seus 11 anos de idade. Sim. Você presenciou, eu não sei se eu posso falar. Pode. Posso falar, Pode. Você é curada por Sim. Deus. A Duda, ela presenciou o assassinato do pai dela na frente dela, quando ela tinha 11 anos de idade. E isso marcou a sua vida muito forte, né, Duda? Demais, porque eu era muito apegada a ele. E com 11 anos de idade, a gente nunca esperava isso, né? Sim. E quando, na verdade, fazia alguns minutos que meu pai foi assassinado. A gente chegou no local, o corpo do meu pai já estava lá. Quando nos avisaram... Foi então recente. Recente. Né? Mas você ainda viu ele naquele Sim, estado? Com certeza. Foi um choque para você? Foi num sábado, Sim. dia 6 de agosto de 2017, às 8h35 da noite. A gente chegou lá às 8h40, porque o bar do meu pai, ele trabalhava em um bar, era próximo da nossa casa. E quando nos avisaram, foram correndo nos avisar, falando que aconteceu esse fato. Quando a gente chegou lá, a gente viu o corpo do meu pai estendido no chão. Ali foi um choque, né? Porque cheio de polícia. E o rapaz que cometeu esse assassinato estava do nosso lado. E aí a polícia prendeu ele. Meu irmão ficou revoltado nessa época. Fiquei muito triste, né? E pra mim, meu mundo ali acabou, porque eu era muito apegado ao meu pai. Só que teve um momento que, como a senhora tá falando de perdão, eu tinha 11 anos de idade. Fui numa igreja e eu tinha muita mágoa. Eu tinha ódio desse rapaz que cometeu isso com meu pai, porque meu pai não teve culpa, né? E uma igreja tava pregando sobre isso e falou assim, algo na sua vida, até também minha mãe estava presente, só vai destravar quando você liberar o perdão. Porque esse mal não vai fazer mal para quem fez, e sim para você. E aí, nesse momento, aquilo entrou no meu coração e eu fui numa igreja de novo, aceitei a Jesus e perdoei esse rapaz. Hoje a família dele mora perto da nossa casa e eu não tenho nada contra. Até gravei um vídeo para a família dele, falei que ele libera o perdão, porque é isso, né? Duda, que nobre o seu coração. Agora, você acha que por você mesma você conseguiria fazer isso? Ou você entende que houve um amor de Deus derramado no seu coração que propiciou com que você tivesse essa atitude de nobreza? Tudo isso é o Espírito Santo, né? Porque da minha vontade carnal... Era de fazer a mesma coisa com ele. Com certeza. Porque a gente fica, com certeza, né? Porque somos falhos, somos falhos pecadores. Humanos, né? E quando eu aceitei a Jesus, o meu corpo agora é templo do Espírito Santo. Amém. Então não é mais as minhas atitudes, não são mais os meus pensamentos, sim do Espírito Santo, né? Então, ele colocou isso no meu coração e trouxe uma paz depois que eu perdoei. Tudo destravou. Meu ministério, tudo destravou. Então, você hoje poderia dizer para os ouvintes que estão aqui com a gente que quando tem algo travado, meu Deus, isso é tão profundo que eu vou falar. Porque às vezes as pessoas não sabem que tem algo travado. Elas pensam assim, tá tudo bem. Só que lá no fundo elas ainda alimentam alguma coisa. E aí Deus precisa
descer lá do céu, pelo infinito amor dele. E a gente fala, não é que ele desceu do céu, mas é como se ele tivesse descido, não é, bispo, do céu. Porque ele contempla cada um na sua individualidade. E ele fala assim, meu filho, eu vou te botar cara a cara comigo e você vai ver a sua mazela. Você vai ver que você ainda precisa perdoar isso. Você vai ver que você precisa tirar isso de dentro do seu coração, mudar aqui, porque enquanto você não fizer isso, eu não posso fazer nada por você. Mas eu vou fazer você enxergar, porque eu quero te limpar. E nesta tarde, Deus está falando isso aqui com alguém, eu não sei quem, mas não sei nem porquê. Eu não ia escolher esse tema, porque nós estamos fazendo uma série sobre o amor, que tem tudo a ver com perdão. Sim. E hoje a Andréia não me perguntou qual era o tema. E eu vim pensando, não sei qual vai ser o tema hoje, mas provavelmente falaremos novamente sobre o amor de Deus. Mas quando eu cheguei, eu estava sentada aqui, o Espírito Santo falou assim para mim, fala sobre o perdão. Então, e como nós estamos aqui diante de um profeta de Deus, porque você transita no ambiente profético, então nós já temos aqui a unção de Deus, ela comandando esse nosso encontro aqui para entrar na casa de muitas pessoas. Bom, eu não enxergo muito, principalmente com as canetas vermelhas que a produção escreve aqui para mim. Mas pega a sua xícara de café aí na sua casa, que a gente vai para um break. Mas antes eu vou dar um recadinho aqui. A partir do próximo programa, nós vamos inaugurar alguns quadros aqui. Quadros interessantes de pessoas interessantes. Então, o próximo programa... você não pode perder, tá bom? Você não pode perder, você tem que divulgar para os seus amigos. A gente já está correndo atrás de alguns possíveis patrocinadores aqui que vão estar patrocinando esses quadros. São quadros que vão contar não só histórias de pessoas, mas vão mudar a vida de pessoas aqui. Então, eu vou pro break e daqui a pouco a gente volta. E quando a gente voltar, você vai ouvir a Duda. Corre lá, pega a sua xícara de café, sua bolachinha, senta na mesa e vem tomar com a gente logo depois do break. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Uau! Então, quantos anúncios interessantes nós temos aqui. Se você quiser tornar-se um parceiro da TV Barueri.live, especificamente do programa de maior audiência, que é o Family Show, mande um direct para nós. Family Show é FAMILY Show. Igual tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Pode mandar, porque a gente vai ter o maior prazer de entrar em contato com você e colocar a tua marca aqui na TV Barueri.live. Agora, eu quero
ouvir essa voz maravilhosa, esse gravão da Duda Moreira, ela que já participou do programa Raul Gil, que está aí fazendo um lançamento maravilhoso e que está aqui trazendo e nos brindando com a presença e com a voz dela, trazendo a presença de Deus não só para o estúdio, mas também para a sua casa. Vamos ouvir então agora a Duda Moreira. Aleluia. A graça de Jesus vai alcançar a sua casa, a sua família. Receba a graça de Jesus aonde você estiver agora. Com tantos erros, Pai, estou aqui, mas quero ouvir tua voz falar dentro de mim. Lá fora o mundo mostra seu brilho para mim, lutando contra o eu que está dentro de mim. Receba isso, receba. Mas Deus com suas mãos me separou. Pra sempre eu vou seguir, quão grande eu sou. O meu prazer é te adorar, Senhor. O meu prazer é te exaltar, ó Pai, mesmo sem merecer. A tua graça me alcançou. Ela está te alcançando nessa hora. A tua graça me alcançou. Nasci pra te adorar, Senhor. Com tantos erros, Pai, estou aqui, mas quero ouvir tua voz falar dentro de mim. Lá fora o mundo mostra seu brilho para mim, lutando contra o eu que está dentro de mim. Olha o que ele está fazendo. Mas Deus com suas mãos me separou. Pra sempre eu vou seguir, quão grande eu sou. O meu prazer é te adorar, Senhor. O meu prazer é te exaltar, ó Pai, mesmo sem merecer. A tua graça me alcançou. A tua graça me alcançou. Ainda que o brilho desse mundo seja um forte para mim, eu sei que há poder no teu louvor, és tudo em mim. Ainda que o brilho desse mundo seja forte para mim, eu sei que há poder no teu louvor, és tudo em mim. Em mim, o meu prazer é te adorar, Senhor. O meu prazer é te exaltar, ó Pai, o mesmo sem merecer. A tua graça me alcançou. A tua graça me alcançou. O meu prazer é te adorar, Senhor. O meu prazer é te exaltar, ó Pai, mesmo sem merecer.
descer. A tua graça me alcançou. A tua graça me alcançou. Nasci pra te adorar, Senhor. Nasci pra te adorar, Senhor. Receba a graça de Jesus na sua casa. Deus abençoe. Amém. Que voz maravilhosa, que música libertadora, Duda. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua carreira. E olha que interessante, você teve um encontro com Jesus quando você estava num culto de jovens, é isso mesmo? Isso. Conta pra gente. Eu tive um encontro com Jesus quando eu estava no culto de jovens e eles chamaram para quem quer aceitar Jesus, algo do tipo. E eu fui, né? Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus que todo mundo está falando, né? Como é que você estava sentimentalmente, emocionalmente falando antes disso? Porque foi uma perca, como eu falei, me abalou Uma muito. perda muito grande. Muito grande, porque a gente não esperava. E eu estava ali, assim, vivendo por viver, porque eu era muito apegado ao meu pai. Então, foi uma situação que me abalou nos estudos, me abalou em questão de amizades. Minha mãe mesmo, ela tinha trauma de deixar a gente sair na rua por conta disso, que ela ficou nisso. Meu irmão quase entrou em depressão. Eu, com 11 anos de idade, tive que cuidar da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Foi uma barra muito difícil para você, uma pré-adolescente ainda, Exatamente, né, Duda? eu tive que ter um amadurecimento já com 11 anos de idade. Com 11 anos. E aí você, nesse culto que você estava, Sim. a sua mãe que te convidou Minha para mãe que você ir, convidou. porque imagino que você também estava passando para todos a situação era difícil, Sim. né? Mas ela já era convertida. Já era E convertida. você não. Não, eu só ia porque minha mãe me chamava, eu ia para fazer companhia para ela. Só E se vê que interessante, né? Na companhia da mãe, já estava plantando. Deus ainda fala. Deus, ele é uma forma de Deus trabalhar. Muitas vezes as Exatamente. mães não levam os filhos para a igreja, Exatamente. deixa em casa, fala, vou deixar em casa, é menos trabalhoso, não insiste para ir. É o contrário que tem que ser feito, não é, Duda? Ela insistia, eu ia. Mesmo não querendo, ela falou, você vai, que esse é o caminho. Eu ia com ela. E aí, até que um dia você foi pescada. Fui pescada. Meu coração queimou quando... A graça te alcançou. A graça me alcançou. Como essa canção fala. Mesmo com todos os erros, com decepções, a graça de Jesus me alcançou. E olha que interessante. E Deus ainda te deu uma dose dupla de presente, né? Você foi alcançado pelo Pai Celestial e Ele te deu um pai terreno também. Exatamente. Um pai bispo, pastor. Exatamente. Que interessante. Que bênção. Como é que foi esse processo? E como eu falo, Jesus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Em tudo ele cuida da gente. E quando eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, aos 12 me batizei. Quando eu fiz meus 16 anos de idade, no dia que ele foi a gente estava de um ministério, né? E no dia que ele foi nessa igreja, que era troca de pastores, ele chegou no dia do meu aniversário. Bispo Ivan, a pastora Cris. Meu Deus. No dia do meu aniversário. Foi um presente de aniversário para você. Duplo, né? Que Ganhei um pai e Deus uma segunda mãe. maravilhoso. Exatamente. E aí, ele, escutando a gente cantar, era eu mais um amigo meu, a gente montou uma banda assim na igreja, e ele acreditou, ele falou assim, eu vi algo diferente em você. E eu contei a minha história para ele e tal, aí ele nos acolheu, me acolheu como uma filha para ele. Hoje a esposa dele é como se fosse uma mãe para mim. Olha Todo que mundo se dá bem. bênção. Ganhei irmãos, ganhei 3 irmãos. Então, Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso. A adoção é algo tão milagroso, tão. Eu fui numa igreja já tem um tempo e eu me emocionei muito. Na verdade, eu vou até falar que igreja que foi da igreja do Theo Hayashi. E ele, no final do culto, ele estava incentivando, num dado momento do culto, ele fez um apelo para a adoção. Para que os pais de hoje possam olhar com carinho a adoção, porque muitas pessoas têm preconceito em relação à adoção, né? Falar, você não sabe a origem, ainda mais quando já é grande, né? Eles não querem adotar. E enquanto isso tem tantas crianças perdidas por aí, ainda mais agora no pós-pandemia, mãe solo, pai solo,
criança sem pai, sem mãe. Então, nesta tarde, assim como Deus nos adotou, se você tiver em dúvida se você deve ou não adotar uma criança, é um presente que Deus está querendo te dar, não é, Bispo? O senhor pode falar mais sobre isso, Bispo Ivan? É uma história que, assim, até se sensibiliza as pessoas que estão nos assistindo, Jolie. Porque tanto o amigo dela, que é o Kaique, ele também perdeu o pai dele pequeno. E eu me aproximei deles como um pastor de ovelhas e falei, rapaz, tem coisas que eu não consigo ficar perto dos meus filhos diariamente. Então a gente acaba contribuindo com essa ausência. Às vezes você está longe da sua mãe, aí você abraça uma vozinha na igreja. Às vezes, como a minha avó faleceu, e eu era muito apegada a ela, eu via as vozinhas, eu abraçava, elas se sentiam abraçadas e eu também. E eu vi isso, o potencial dele, do Kaique e da Duda. E aí Deus vai falando, materializando, eu falei, ela tem potencial. E o Senhor falou, vai cuidando. Aí fui vendo a história, vai assimilando, vai aplicando, introduzi ela na minha família, a recepção da minha mãe, de pessoas até que não eram cristãs. Então eu não pensei somente na carreira profissional dela. Eu pensei no lado humano, no lado de pastor, de pai, de uma paternidade que eu sabia que ela necessitava naquele momento. Nossa, que parabéns, viu, Bispo, pela tua iniciativa, pela tua liberalidade, disponibilidade, por deixar ser um canal de Deus para a vida dela, para a vida da família, né? Então, isso realmente não tem preço, é só realmente Jesus que faz isso através do amor dele. Incomoda, né? A gente. Ele incomoda. E eu estava falando... E ele, quando ele incomoda, sim, ele garante também, né? Ele garante. E o trauma que eu tinha, quando o tema não é perdão, de eu ter perdido uma criança, não ter deixado uma moça abortar ela no meu passado, que mesmo com farmácia, tive que mandar um rapaz embora, que vendia aquele remédio abortivo, e eu assumi a paternidade e no final eu descobri que a criança não era minha. E isso eu já estava pegado àquela criança quando era pequenininha. E aí depois de anos, Deus me presenteou com a Duda. Mais uma filha mulher. E filha mulher sabe que é próxima ao pai. Então aquele trauma... Mas eu liberei perdão para aquela família que me enganou. Que hoje, né, no mundo a gente fala, é o golpe da barriga. Muitos da minha família falam, olha o que você pagou, olha o que você fez. Foi assumir o filho dos outros lá atrás. E me doeu. Só que quando a gente é curado, a gente quer viver uma experiência, o que Deus quer falar. Então o perdão não é só eu te perdoo. São os frutos de arrependimento e do perdão. Um dia eu precisei várias vezes ser perdoado por mãe, por pessoas, mas só quem já foi perdoado libera perdão para alguém. Olha que interessante isso. Eu me emocionei aqui agora, porque nós falamos muito a questão do aborto. E muitas pessoas, elas falam assim, né? Não, eu vou abortar porque eu não quero essa criança, não é minha, eu sofri um abuso. E existem leis, né, que amparam, né, até a condição ou a situação, né, em que pode ser praticado. Mas o que está me emocionando em relação ao amor de Deus é que Ele olha cada ser como um ser único. E por mais que essa criança não era sua, você fez uma projeção em cima dela, por um relacionamento que supostamente era uma namorada. Sim. E depois descobriu que não era seu, mas o seu amor pela criança quis que ela permanecesse viva, né? Impediu que ela fosse abortada por um remédio, por uma coisa. E quantas pessoas hoje têm a condição e mesmo assim quer realizar? E Deus, Ele está dizendo, eu não sei quem é que está ouvindo esse programa nesta tarde, mas Deus está falando aqui com alguém que já teve até os seus sonhos abortados. E Deus, Ele está restaurando sonhos aqui nesta tarde. Deus está restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando pessoas, restaurando relacionamentos. Então, faça só a sua parte, seja fiel com Deus. Seja fiel com seus princípios, porque aquilo que está morto, Ele vai ressuscitar. Como no vale de ossos secos, de Ezequiel 37. Ele vai olhar, Ele vai falar, ressuscita, e vai ressuscitar. Essa é a palavra desta tarde. E isso é muito forte, Bispo, porque... E ainda quando você... E é tão tremendo que quando você achou, eu dei vida para essa criança.
não era minha, e descobri que não era minha. E o inimigo veio e disse assim, tá vendo? Tu deu vida, agora não é sua. Deus te deu outro presente. Falou, não, meu querido, quando você planta o amor, você colhe o amor. Quando você planta o perdão e a bondade, você colhe a bondade, você colhe presentes. A gente nunca erra quando age em perdão, em misericórdia, em amor. Porque o seu ato de perdão, que milagre! O coração nosso tem que ser inocente. Tem que ser igual de criança, né? Criança. O de Daniel, a espada de justiça veio na terra, mas viu um coração inocente. Então as pessoas podem te levar para a cova, pode armar na fornalha, pode fazer o que for. Mas se o seu coração estiver inocente, automaticamente o próprio Deus, como iniciou o programa, faz justiça na sua vida e traz a felicidade onde não existia. Bispo, agora eu vou ter que aproveitar um pouco mais o seu conhecimento, o seu coração, a sua história. Pelo seguinte, tem um segredo, que eu sei assim, que muitas coisas não somos nós, é Deus que derrama no nosso coração, não é, Duda? É Ele que nos dá a capacidade de fazer aquilo que a gente, em sã consciência nós não teríamos capacidade. É Ele que promove, é Ele que faz, é Ele que realiza em mim tanto querer quanto efetuar, não é assim? Só que existe um segredo de nós, enquanto seres humanos, que a gente tem o ser espiritual, temos o ser humano também. Sim. Existe um segredo para o ser humano, para que ele possa, dentro dele, entender que ele pode praticar o perdão, o que ele não deve alimentar para que isso seja viabilizado por Deus? Nossa, que pergunta difícil, mas muito interessante. O que dentro disso, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver aquele amor ao próximo, se não tiver você se colocar na situação das pessoas, é impossível você perdoar alguém. É impossível você... Porque a nossa carne odeia Deus. A nossa carne só pensa na gente, no ego, no orgulho. Porque a falta de perdão é pessoas soberbas, orgulhosas, pessoas que ela pensa em si própria, pessoas que ela acha que só ela presta, só a família dela. Então, quando nós vemos o que Deus faz, mesmo sem a gente merecer, como louvor da Duda, mesmo como a senhora falou da graça do perdão, automaticamente o próprio perdão vai gerando de dentro para fora. Primeiro nós nos perdoamos, acreditando no perdão da cruz, para depois nós começarmos a perdoar alguém. Então, o primeiro perdão nós temos que perdoar nós mesmos de vários atos pecaminosos ou atos que machucam pessoas. Todos nós, um dia, essa pessoa que está nos assistindo, Jolie, que todos nós já machucamos alguém. Todos nós já ferimos direto ou indiretamente alguém. Mas, quando a gente começa a se examinar por dentro, examina o homem a si mesmo, o perdão exala para fora. Nossa, que palavra. Nós vamos pro break, mas depois do break a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Por quê, Bispo? Antes de eu vir para cá hoje, eu estava com algumas amigas numa oração e uma pastora em oração, ela começou a contar a história dela e ela falou assim, eu não sei por que eu estou orando dessa forma, mas eu estou orando assim porque Deus mandou eu orar assim. E ela falou assim que ela teve uma situação na vida dela, que ela precisou ser resgatada por Deus, porque ela cometeu uma traição com o marido dela. E ela, nessa traição, ela saiu de casa e ela foi morar com uma outra pessoa. E Deus tinha um propósito tão grande na vida dela que Deus falou assim para ela, você vai pro leito. Porque ela falou, eu não quero voltar. Ela falou assim, eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu não queria voltar para Ele. Eu queria continuar na minha carne. Como o pastor falou, a carne é inimiga de Deus. Ela não quer Deus, ela realmente quer o seu prazer. E realmente aconteceu isso. Aconteceu, olha que profético. Profético. Total. Aí ela foi morar com essa pessoa. E aí Deus colocou ela num leito tão forte no hospital, porque ela não tinha ninguém para ficar lá com ela, nem para cuidar dela. Ela ficou sem filhos, sem marido, sem ninguém. Foi uma experiência tenebrosa. E quando ela estava lá no leito, ela ficou sabendo que ela tinha uma bactéria que pegou o corpo dela de uma forma generalizada. Então, ela não sairia dali com vida. E aí, nesse momento, Deus mandou uma senhorinha de cabelo branco lá falar com ela. E falar assim para ela, olha só, foi eu que te coloquei aqui nesse leito
porque eu tenho um plano na tua vida. Se você voltar para mim, eu vou realizar. Eu vou te tirar daqui e vou realizar todos os teus sonhos. Depois dos comerciais, depois do break, eu vou te contar o resto dessa história. Não sai daí. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. E nós estamos falando sobre o perdão. Então, você que acompanhou a história que eu estava contando aqui antes do break, o que aconteceu com ela? Depois que essa irmã foi lá orar, ela mesma assim ainda não aceitou de bate-pronto. Ela ficou com o coração duro, mas ela fez uma oração com Deus, sozinha naquele leito de hospital, só ela. Se foi o Senhor mesmo, ela vai voltar aqui. Não deu 2 minutos, a irmãzinha de cabelo branco voltou. E ali ela aceitou Jesus de novo, ela se reconciliou. E aí Deus fez uma transformação na vida dela. E o marido dela foi buscar ela lá no apartamento onde ela estava com uma outra pessoa. E ela falou, todo mundo virou as costas para mim. Na minha igreja as pessoas me chamavam de prostituta. Porque a história foi forte. E eu sei que eu era culpada. Mas nesse momento que todo mundo virou as costas para mim, Jesus me abraçou e falou, vai e não peques mais. E ali ela renunciou ao pecado. Ela saiu dessa vida. E hoje ela está vivendo em novidade de vida com Deus. Então, esse é o perdão de Deus. É algo que transforma a vida, a família dela toda restaurada. Ela já tinha filhos. Só Deus pode fazer isso. Somente Ele. Somente Ele, né, bispo? Então, a gente fica com essa palavra de perdão hoje, aqui no Family Show, para que a gente possa viver em novidade de vida, para que a gente possa ter leveza no nosso coração. Eu não sei qual é o passado que você carrega. Eu não sei o que te fizeram,
Eu não sei quais foram as marcas que tentaram matar você. E que você reluta em olhar para frente, em se olhar no espelho e reconhecer que você recarrega isso. Mas está faltando você fazer isso a hora que você se olhar no espelho e reconhecer, não tiver medo de reconhecer quem você é e tudo isso que você carrega. E dizer para Deus que o seu fardo está muito pesado. Ele vai tirar esse fardo de você, porque a palavra de Deus fala: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Deus vai te dar um outro fardo, um fardo leve. Ele vai te libertar, Ele vai te perdoar e Ele vai escrever uma nova história na sua vida, escrita pelo dedo dele, novidade de vida para você, ok? Bom, eu quero agradecer Duda Mendonça, não é, né? É Duda Moreira. Sabe por que eu te chamei de Duda Mendonça? Vamos quebrar, vamos rir um pouco, né, Duda? Vamos rir um pouco, né? Sim, sim. Então, que Deus a tenha. Amém. Fica com a Duda Moreira, que está aí viva, cheia da presença de Deus, com uma voz profética para o Brasil e para o mundo, né, Duda? Em nome de Jesus. Bispo, muito obrigada pela sua presença aqui. Fala suas considerações finais aqui para a gente. O senhor que é pastor de uma igreja tão maravilhosa, uma igreja profética, Missão Global, onde fica? Missão Global fica na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Vaz de Lima e o Parque Santo Antônio. Capão Redondo, eu abrangi a comunidade. Nasceu no coração de Deus, depois virtualmente, agora nós temos... Na verdade, hoje eu assinei o contrato para ter o salão físico, que era virtualmente. Quando Deus falou comigo, e eu estou fazendo culto nos lares, e admiração total à senhora, à minha filha, à minha esposa que está nos assistindo. Um beijo para ela. Pastora Cris. Pastora Cris, um beijo para você. Jolie, ela faz um culto de cura interior que você não tem noção. Oh, traz ela aqui, já queremos ela. A pastora Cris. Então, Deus, muitas pessoas falam, faz a igreja. A igreja ela nasce no coração de Deus, primeiramente. E depois de anos relutando, Deus colocou a Missão Global ali na Zona Sul de São Paulo, as redes sociais, a Duda. Então, eu tenho que conciliar família, a igreja, a obra e as pessoas. Eu me viro em 24 horas, 48, mas sempre com o amor de Deus no nosso caminho. Amém. E para achar a Missão Global no Instagram, os telefones, como é que a gente faz? O Instagram é IPMG, Igreja Profética, Missão Global Brasil, ou Bispo Ivan Scalabrin com S mudo. Você vai encontrar ou no WhatsApp 9. Tem gente que não gosta, líderes evangélicos não gostam de dar o WhatsApp deles para as pessoas. Eu dou o meu pessoal, porque pastor dá vida pelas ovelhas. Então, o meu pessoal, você quer oração, ser abençoado, é 0 operadora 11 96171 0266. 96171 0266, à disposição do reino dos céus. Quer uma oração, quer uma intercessão, quer um convite para ir para a igreja? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. É verdade. Ela fala 10 minutos de áudio. A gente até coloca rápido, né? Mas ela só quer ser ouvida. E ali Deus faz o milagre. Faz a obra. É verdade. E você, Duda, qual é o seu Instagram, suas mídias sociais? Você pode falar ali se ela quiser, né? Tá bom. Meu Instagram é Duda Moreira OFC no Instagram. No YouTube é Duda Moreira Oficial, onde você vai ver os covers, as minhas músicas. Você vai ver também essa música que acabou de lançar, A Tua Graça Me Alcançou. Ô, Duda, tem muito cover? Tem. Eu lancei 2 na Todar, Music, né? Music. 2 na Todar, que é Existe Vida Aí, Está Tudo Bem. Aí tem Deus Proverá, entre outros. Vai lá no meu canal que Então você a gente vai terminar esse programa agora. A gente vai dar uma palhinha aqui, viu, Duda? Amém. Já acabar diferente. Você volta na próxima quinta-feira nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Segue aqui, ó, nossas mídias sociais, Family Show. Segue a Jolie Caetano Campers, Jolie Campers. Ouve a Duda em todas as plataformas digitais que você quiser. Ouve a Jolie também. Segue o Bispo. E vai ter algo que vai acontecer. Como é que é, Duda? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações.
situações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Olha! É isso aí, Duda Moreira, aqui no Family Show para todos vocês. Esse deserto está chegando ao fim. O Senhor está cuidando de mim, de você e de todos nós. E depois a gente volta na próxima quinta-feira aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau.